Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo aqui para vocês. E hoje o vídeo é sobre esperança. Às vezes a gente se coloca em algumas situações na nossa vida que a gente pergunta, poxa, Deus ele nos fez tanta promessa, mas parece que essas promessas não vão se cumprir. Ele disse que ia fazer, mas parece que não vai acontecer, porque o tempo está se passando. E esse momento da minha vida está sendo um momento tão difícil em que, poxa, eu acho que não vai acontecer, sabe? As situações são adversas, as probabilidades são mínimas de acontecer todas aquelas propostas, todas aquelas situações, tudo aquilo que ele prometeu, eu acho que não vai acontecer. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, a gente tem certeza que ele é fiel e justo para cumprir todas aquelas promessas que ele nos fez. E isso aconteceu com os discípulos quando Jesus ele fez a promessa que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E está lá escrito em Lucas capítulo 24, acerca da ressurreição, onde fala o seguinte: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas quando o encontraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando perplexa com isso, lhes apareceram dois homens com vestes resplandecentes. Com medo, elas abaixaram os seus olhos para o chão e eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos previu quando ainda estava na Galileia, dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, voltaram do sepulcro e anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Quando a gente passa do capítulo 24 de Lucas, a gente vê lá no versículo 36 que Jesus ele aparece aos seus discípulos. E a gente vê uma coisa muito interessante, que diz assim: quando ainda falavam isso, Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles ficaram surpresos e aterrorizados. Acreditavam que estavam vendo um espírito. Mas eles lhes disse: por que estáis perturbados? E por que se levantam dúvidas em vossos corações? Vedes minhas mãos e meus pés, porque sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, por causa da alegria e da admiração, Jesus lhe disse: tendes aqui algo para comer? Então lhes deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E Jesus lhe disse: Estas foram as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo devia padecer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eu vos envio a promessa de meu Pai, mas permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Quando a gente vê essa palavra de Lucas, a gente vê que existe uma esperança. Quando Jesus ele nos dá uma palavra de esperança, ele diz: filhos, eu vou morrer,
mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, ele nos dá uma esperança. Ele deu uma esperança aos seus discípulos. Mas os seus discípulos, mesmo estando com Jesus, eles eram pessoas de carne e ossos. E eles tinham as mesmas necessidades como a gente. Então, pessoal, estamos vivendo no século 21, onde passamos pelas mesmas necessidades. Onde muitas das vezes a gente recebe uma promessa do Senhor. Deus, ele nos diz: vou fazer isso na sua vida, vou concretizar algo na sua vida, eu estou preparando algo novo para a sua vida. Mas por algum momento você passa por alguma situação adversa e o inimigo ele tenta fazer com que você acredite que Deus ele não vai concretizar aquilo na sua vida por causa daquela situação, por causa daquela tribulação que está acontecendo na sua vida. Mas saiba que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Não é uma situação difícil que está acontecendo, não é uma tempestade que vai apagar o plano de Deus para a sua vida. Lembre-se que Ele é quem acalma o vento, é Ele que acalma o mar, é Ele que tira a força do fogo, é Ele que faz tudo acontecer, é Ele quem controla tudo. Deus é aquele que está sob o controle da nossa vida. Se Ele não estiver no controle da nossa vida, não tem como a gente nos manter calmos em meio à tempestade, sabe? A gente vive numa geração onde vive ansiosa, onde vive preocupada, onde muitas das vezes a gente se mantém, poxa, como é que vai ser o meu amanhã? O que é que eu vou fazer amanhã? Será que vai dar certo? Como é que vai ser? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Mas Deus ele já tem uma promessa estabelecida sobre as nossas vidas e a gente tem uma certeza em que tudo vai acontecer conforme a vontade dele. A gente tem a certeza que tudo vai acontecer conforme a vontade do Pai. Então, só basta a gente confiar na palavra dele. Assim como ele prometeu aos seus discípulos que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar, ele nos fala nesta tarde que só basta a gente confiar nele. Em Eclesiastes 3 fala que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, a gente tem que confiar e entender que para tudo há um tempo. A nossa esperança está em Deus. Não perca a esperança. Não perca a esperança que Deus vai fazer algo novo na sua vida. O que o inimigo quer é que você perca a sua esperança. É que você baixe sua cabeça. É que você perca a alegria de viver. Que você ache que não tem solução para a sua vida. É que você ache que você é um derrotado. Que você é uma derrotada. Que você é uma pessoa que não tem futuro. Mas você tem um futuro. Você tem um propósito para Deus. Deus ele investiu em você. Deus ele enviou o seu único filho para que você não morresse, mas que você tivesse uma vida eterna. Ele enviou o seu único filho para morrer pelos seus pecados, para que você vivesse uma vida eterna com ele lá na glória. Então não acredite nas mentiras que o inimigo ele tenta colocar na sua mente. Entregue a sua vida a Jesus e tudo ele fará pela sua vida. Porque não é fácil viver uma vida com Cristo, mas tenha certeza que é glorioso e é maravilhoso. Então, eu quero dizer a você que, independente da situação que você esteja vivendo hoje, Deus ele está com você, Ele cuida de você e a promessa que Ele fez irá se cumprir. A esperança, ela existe e ainda há esperança para a árvore cortada. Tudo há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Tenha fé, confie em Deus. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, quando tudo parecia ter chegado ao fim. Quando tudo parecia ter chegado ao fim. É como aquele hino fala: e quando tudo parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia
perder. Era assim, parece o né? E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. E ele te salva. Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus.